Sou Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre graduação natural. Tá? O que seria a graduação natural? Bem, nas artes marciais em geral, as pessoas utilizam uniformes pré-definidos, né? E juntamente com esses uniformes, utilizam em geral também algum tipo de representação do nível de conhecimento que possuem sobre a arte marcial que estão praticando, né? Geralmente o karatê usa faixas, o taekwondo usa faixas, o kung fu, em algumas modalidades, alguns tipos de kung fu utilizam também faixas, não é? O que acontece aqui no Stick Fight Do, existe uma forma de graduação livre, né? Não precisamos então de uniformes para praticar o Stick Fight Do, tá? Cada um define, na verdade, dentro dessa modalidade, o tipo de uniforme que utilizará, o tipo de roupa, né, de traje que utilizará para o treinamento. Então o foco, neste caso, não é no tipo de uniforme a ser utilizado, né? E também não existe um tipo pré-definido para a definição de nível de conhecimento, né? No Stick Fight Do, o nível de conhecimento deve ser definido pela própria capacidade do praticante, tá? Por isso, graduação natural, né? Ou seja, a habilidade demonstrada pelo praticante de Stick Fight Do determina o seu nível, vamos dizer assim, o seu nível de conhecimento. Então, no Stick Fight Do não temos níveis hierárquicos, como ocorre em outras artes marciais. Tá? Não estamos mais vivendo, então, na antiguidade, no passado, né? As coisas mudaram. Então eu acredito realmente que o nível de conhecimento deve ser mais importante do que o nível hierárquico, tá certo? Acredito que o respeito dentro de uma modalidade como o Stick Fight Do deve ser obtido através da capacidade. Então acredito bem que respeito deve ser obtido através da capacidade e não através de uma simples hierarquia militar, tá certo? Até porque muitas vezes em outras artes marciais, muitos praticantes ou lutadores não possuem habilidades o suficiente, né, para se sobrepor, para se sobressair em relação aos demais, e mesmo assim o fazem. E mesmo assim são apoiados por outros indivíduos que fazem parte do mesmo grupo ou comunidade e que compartilham da mesma cultura, né? Já que as artes marciais são um tipo de cultura, né? Constituem um tipo de cultura. E o Stick Fight Do é um sistema que também acaba sendo convertido em um tipo de cultura também, já que inclui, né, hábitos e costumes característicos. Tá certo? Então acredito que no Stick Fight Do a graduação natural é realmente o que deve ser considerado, né, como divisão, né, de nível de conhecimento entre os praticantes, para dividir, né, os praticantes de acordo com as suas habilidades e seus conhecimentos. Então é isso, tá? Definindo, né, resumindo, graduação natural no Stick Fight Do na verdade, a representação das habilidades e do conhecimento de cada praticante através das suas próprias conquistas, das suas próprias capacidades demonstradas e habilidades realmente. Então, desse modo, né, um praticante com uma habilidade maior, né, terá condições de ensinar, de instruir um outro praticante que tem menos capacidade ou menos habilidade, né? Sendo que o que dá o direito, neste caso, a alguém, né, de poder instruir o outro ou poder se denominar como em relação ao nível, né, de dificuldade, se considerar num nível mais avançado do que um outro praticante, né, realmente então deve ser a habilidade, puramente a habilidade e o conhecimento, e não mais do que isso. Tá certo? Eu, como fundador do Stick Fight Do, determino essa visão dentro dessa modalidade, tá? E reforço de que, então, o nível de capacidade e habilidade demonstrado deve ser realmente suficiente para garantir que um determinado praticante seja considerado um praticante num nível superior a um outro que não demonstra então tamanha habilidade. E aí temos então uma graduação natural, né? Então é deixar que a própria capacidade, o próprio conhecimento, né, adquirido defina os níveis, vamos dizer assim, os níveis
de conhecimento do praticante, né? Os níveis de dificuldade alcançados, né? Os limites superados, tá certo? Então, diferentemente de outras artes marciais, reforçando, Stick Fight Do não define, então, uniforme para treinamento, não define uma roupa, né? Cada praticante define o seu traje e como praticará. O que importa é o conhecimento. No Stick Fight Do, o que importa é a habilidade e o conhecimento, não mais do que isso, ok? Faixas coloridas não precisam ser usados. Apesar de tudo, o Stick Fight Do é democrático, ok? Então, se um praticante deseja utilizar uma faixa colorida durante a prática do Stick Fight Do, ele pode utilizá-la, né, de modo que represente o seu nível de conhecimento e habilidade, mas não é obrigatório, tá? Já que a faixa então não tem valor algum dentro do Stick Fight Do. O que define então é realmente o nível de habilidade e conhecimento. As pessoas devem ser conhecidas no Stick Fight Do pelas suas habilidades, ou seja, pela sua graduação natural, tá certo? Eu na condição muitas vezes de instrutor, nos vídeos gravados, de professor, eu geralmente utilizo um kimono preto, né, e utilizo uma faixa preta, tá certo? Mas isso não significa que deva ser obrigatório o uso desse uniforme. Como precisamos muitas vezes gravar vídeos que sejam atraentes para o público, né? Estamos falando aí de uma arte, a arte é uma arte, né, de alguma maneira audiovisual, torna-se necessário muitas vezes tornar os vídeos mais bonitos, mais agradáveis aos olhos das pessoas. As pessoas esperam por isso, geralmente, né? Então, simplesmente eu adoto um uniforme para que fique mais condizente, né, com o que é esperado pelo público, né? Ou seja, um vídeo atraente, como eu já disse, né, me preocupando com o visual. Mas não é uma regra, e o uniforme, então, definitivamente, e as faixas não são necessárias para a prática do Stick Fight Do, tá certo? Stick Fight Do, realmente o que conta é conhecimento e habilidade. Isso que eu tinha para falar hoje aqui sobre, né, graduação natural, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, tá?